Oi, meu povo! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra gravar sobre um assunto que eu queria ter gravado há um tempo atrás. Mas correria da faculdade, né? E eu nunca sentava pra escrever o roteiro e tudo mais. Hoje eu consegui sentar pra gente conversar. E eu vou falar pra vocês sobre a minha experiência com o DIU, tá? Hoje eu uso o DIU Cailina, que é um DIU hormonal. Mas eu já usei também o DIU de cobre. Então eu vou falar sobre essas minhas duas experiências, o que eu achei e tudo mais. Lembrando que é a minha experiência, galera. Então pode variar de pessoa para pessoa e varia mesmo, tá? Bom, primeiro de tudo, que eu acho importante vocês saberem. Eu tomei pílula anticoncepcional por 10 anos, tá? Desde muito novinha, desde os meus 16 anos eu comecei a pílula. Por que eu comecei a pílula, né? Eu tinha muita cólica, gente, muita cólica mesmo. De tipo, todo mês tá lá no hospital tomando um Buscopan na veia pra poder passar essa cólica. Era tão grande a minha cólica, que eu chegava a vomitar. Eu não conseguia comer, eu ficava trancada dentro do quarto, morrendo de dor de cabeça, sem conseguir comer e vomitando, além de tudo isso, tá? Então, eu decidi ir no ginecologista pra ver, né, que não é normal, pelo menos eu não achava. E aí, ele me passou esse anticoncepcional, eu não vou lembrar o nome, muito tempo. Mas passou anticoncepcional, eu comecei a tomar o anticoncepcional e aí eu não menstruava, né, eu emendava a cartela pra não ter que passar por esse período, que pra mim era um terror. E aí, eu tomei anticoncepcional durante 10 anos. E aí, né, depois de 10 anos tomando pílula anticoncepcional, eu comecei a fazer atividade física e tal, e eu vi que não melhorava algumas coisas. Por exemplo, eu me sentia muito cansada, eu me sentia sempre muito fadigada, né? Tinha a questão de que eu comecei a pesquisar também e ver que atrapalhava um pouco no ganho de massa. E aí eu decidi tirar o hormônio da minha vida. Só que eu não podia ficar sem um método contraceptivo, né? E foi aí que eu decidi, gente, colocar o DIU de cobre, tá? Lembrando aqui eu vou abrir uma aspa bem grande, tá? Eu pesquisei a respeito, o meu médico me avisou de tudo que poderia acontecer. Poderia ter aumento de fluxo, aumento de cólica. Então, eu fui avisada de tudo isso. E mesmo assim, eu quis experimentar. Então, eu coloquei o DIU de cobre. Foi em maio, mais ou menos. Eu já tinha ficado sem a pílula por uns meses, uns 3 meses antes, né? Fiquei sem a pílula pra ver se eu ia me adaptar, porque assim, eu saí de emendar a cartela pra voltar a menstruar, né, gente? Então, era um processo. Aí eu fiquei uns meses menstruando todos os meses. Aí eu vi que a minha cólica tava ok, não tava daquele jeito que era antes e tudo mais. E foi aí que eu decidi colocar o DIU de cobre. Minhas primeiras percepções: aumentou o meu fluxo, aumentou a minha cólica e chegou no nível, assim, o mesmo de quando eu era adolescente, de tipo, eu passava muito mal, ter muita dor de cabeça, não conseguia sair da cama. A cólica era excruciante, gente, excruciante, sabe? Eu às vezes sentava no chão de tanta dor que eu sentia. E além disso, teve um aumento muito grande do meu fluxo. Isso pra mim foi a morte, assim. Além disso, gente, desse aumento de fluxo e aumento de cólica, eu sentia muitos sintomas pré-menstruais, sabe? Eu ficava muito irritada. Mas assim, sabe o que é muito irritada, gente? Não podia olhar torto pra mim, porque eu tava muito irritada. E eu não sou assim. Além disso, eu tava com um choro muito fácil. Então, eu percebi que eu fiquei muito pra baixo. Eu não sei se é porque eu não gostei da minha escolha. Pode ser que seja isso também, que tenha influenciado, né? Ou até porque eu tinha muita cólica e eu via que eu ia menstruar. E outra, minha menstruação certinha, gente, a cada 21 dias. Pensa o terror, a cada 21 dias passar isso. É muito triste, assim. Foi muito ruim a minha experiência, tá? Muito ruim. Pra vocês terem noção, eu comecei a usar aquele copinho coletor, porque eu menstruava muito do que era o meu comum. E por muito mais dias também. Os meses que eu fiquei sem tomar o remédio,
pra ver se eu ia conseguir me adaptar, a minha menstruação durava 4 dias. Depois que eu coloquei o DIU de cobre, a minha menstruação passa a durar 7 dias. Tipo assim, e sendo que desses 7 dias, do segundo até o 5º dia, era fluxo intenso. Gente, eu vou ficar com anemia, porque não é possível tanto sangue. Então, essa foi a minha experiência. Por quanto tempo eu fiquei com o DIU de cobre? Eu fiquei com o DIU de cobre por 7 meses, tá? Eu tentei, e tipo assim, o médico falou, daqui uns 3 meses dá uma regularizada. Eu fiquei, aí depois passou o 5º mês, não regularizava, só piorava. Assim, eu vou arrancar esse negócio, eu vou arrancar, não quero mais, não quero saber, não quero. Aí eu procurei outra gineco, conversei com ela, né? E aí a gente sentou e ela me explicou todos os métodos possíveis que vocês podem imaginar, tá? Ela me explicou o Cailina, ela me explicou o DIU de cobre, ela me explicou os anticoncepcionais orais, né, caso eu quisesse voltar. Ela me explicou sobre o Mirena também, que é um outro DIU hormonal e tudo mais. Dentre as opções, aquela que se encaixou no que eu mais gostaria, né, que era a baixa taxa hormonal, não ter um efeito sistêmico e ter um tamanho pequenininho, foi o Cailina. Então, a gente optou por colocar o Cailina. Assim, de antemão, gente, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi trocar o DIU de cobre pelo DIU hormonal, tá? Eu mudei aquela minha cabeça, assim, às vezes a gente entra numa pira, né, de que, eu quero ficar sem hormônio, nananana. Só que, gente, às vezes não encaixa na nossa rotina, não encaixa no nosso organismo, não tem como. Então, eu tirei um pouco essa pira de, não vou usar hormônio nunca mais, e me rendi porque, né, o que adianta eu colocar aquele negócio, ficar morrendo todo mês? Eu faço uma faculdade pesada, às vezes eu tenho que passar, às vezes não, a maioria das vezes eu tenho que passar o dia inteiro na faculdade, sangrando do jeito que eu tava sangrando, menstruando do jeito que eu tava menstruando, eu ia morrer, né? Era horrível. Então, eu coloquei o Cailina. O que eu percebi? Os primeiros meses são um terror, gente, tá? Não é porque você tem cólica, nada disso. É porque você tem muito escape. Então, ele dá muito escape. Então, você tá aqui, não tá nem perto da sua menstruação, desce. Tem um escapezinho. E assim, eu tinha vários escapes no mês. E isso perdurou nos primeiros 6 meses, tá? Foi diminuindo ao longo desses 6 meses, mas os primeiros meses foi terrível, assim. Eu já andava com um protetor de calcinha na bolsa, porque eu sabia que um momento ou outro eu ia ter que usar. Então, ele dá muito escape. Outra coisa também que a minha médica me explicou. Pode dar espinha por conta desse hormônio, né? Então, pode ser que surja espinha, sim. E aí, como eu tinha um pouco de espinha, ela até me passou um medicamento lá pra já dar uma melhorada pra usar nos primeiros meses, né? E pra mim ficou tranquilo, gente, tranquilaço. Eu não voltei a ter aquela pele da pílula, né? Que é aquela pele maravilhosa, sem nenhuma marca, e não voltei. Mas tô muito feliz com a minha escolha. Porque eu tenho, sim, uma ou outra espinha, principalmente aqui na bochecha, mas é casos bem pontuais, assim. Então, isso pra mim não foi um problema. Pontos positivos, assim, que mudaram a minha vida. A menstruação diminuiu muito hoje, né? Depois de 1 ano e meio com o DIU. A minha menstruação, eu uso só o protetor de calcinha, é o que controla. É bem pouquinho, mínima. Eu quase não tenho cólica. Às vezes eu tenho um pouquinho de dor de cabeça. E, assim, aquela cólicazinha que incomoda, sabe? Incomoda. Mas não aquela cólica de matar, mas incomoda, assim, eu tomo uma dipirona, acabou, gente, não tem mais nada. Os sintomas pré-menstruais, né? Choro, irritabilidade, todos eu não tenho mais também. Então, assim, olha, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Me arrependi de ter colocado de cobre, me arrependi. Porque eu acho assim, eu sofri à toa, porque dói pra colocar o DIU também, tá, gente? O meu eu coloquei no consultório, eu não coloquei no centro cirúrgico. Eu coloquei no consultório mesmo. É uma dor suportável? É uma dor suportável. Pra mim foi uma dor super ok de sentir, mas dói. E aí, passar por isso 2 vezes, sabe? Foi assim, foi mancada minha, foi besteira.
Porque eu vi vários depoimentos, inclusive aqui no YouTube, né, de pessoas falando que tinha colocado, não tinha gostado, tinha tirado, mas eu quis dar a cara a tapa e quis arriscar pra ver, no meu caso pode ser diferente. Pode ser que no seu caso realmente seja diferente mesmo, mas assim, eu me arrependi de ter me arriscado e de ter passado por essa dor 2 vezes, tá? Mas isso sou eu. Se você tá querendo aí dar a cara a tapa também, vai lá e dá. Eu acho super válido também. Então é isso, gente. Eu queria trazer a minha experiência aqui pra vocês, pra saberem, tá? Recapitulando. Fiquei 7 meses com o de cobre e eu estou agora há 1 ano e meio, quase 1 ano e meio, 1 ano e meio com o Caelina. E o Caelina 100 vezes melhor, tá? Coloquei no consultório, não coloquei no centro cirúrgico. E os dois eu fiz no particular. Então, o preço, tá? Vou falar o preço agora aqui, mas tá desatualizado porque já tem 2 anos e pouquinho isso. Então, lá, o de cobre eu paguei R$700 e o Caelina eu paguei R$1.200, já com o DIU, tá? Os dois. Então, isso, já com o DIU. Um foi 700 e o outro foi 1.200. Preço de plano eu não sei como funciona, tá, gente? Eu fiz os dois, meus 2 DIUs eu fiz no particular. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreva no canal, ativa o sininho pra você receber muito mais dos conteúdos que eu posto aqui. Beijo e me deixa nos comentários também o que vocês acharam, se vocês têm DIU também, vamos trocar experiência aí. Beijos e até o próximo vídeo no canal.